Salve galera, beleza? Então, estamos aí de volta com os nossos vídeos, né, de curso de Excel básico. E agora vai ser uma etapa muito importante. Os vídeos anteriores nós aprendemos algumas coisas básicas do Excel e algumas coisinhas até um pouco mais avançado já dentro desse trabalho. Agora o que nós vamos fazer? E vai ser extremamente importante você, daqui para frente, fazer exatamente o que a gente vai falando aqui e não perder as aulas. Por quê? Nós vamos colocar em prática em uma planilha específica, tudo aquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá? E algumas coisas a mais. Então é importante você prestar bastante atenção nessas aulas, porque além das coisas que nós aprendemos nas aulas passadas, vocês também vão aprender outras coisas aqui durante esse processo. Então nós vamos fazer agora uma planilha, do qual eu vou chamar ficha de estoque. Então eu tenho que ser bem detalhista nesse começo, que é para você entender o que a gente vai fazer. Eu criei aqui uma planilhinha bem simples, coisa que você já sabe fazer, tendo como base os cursos anteriores. Lógico, se você não sabe fazer isso aqui ainda, né? Isso que eu fiz aqui, volte às aulas anteriores que você vai conseguir fazer. Então nós vamos fazer uma ficha de estoque. A ficha de estoque vai ser para controle de um estoque. Para quem não sabe, o estoque, por exemplo, ou almoxarifado, é um lugar dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, onde estão guardados os materiais que serão usados para fabricar alguma coisa. Por exemplo, nós temos uma fábrica de móveis. Dentro de uma fábrica de móveis existe um almoxarifado, popularmente chamado de estoque, onde ficam armazenadas todas as peças que são necessárias para a fabricação daquele móvel. Pode ser uma cadeira, pode ser um armário, pode ser um guarda-roupa, ou pode ser uma empresa de carro, fábrica de carro, qualquer tipo de fábrica. Os materiais, a matéria-prima fica guardada nesse lugar dentro da fábrica, que é chamado de almoxarifado ou estoque. Tá? Nós vamos fazer aqui uma planilha bem simples. É lógico que esses controles de estoque eles são feitos em softwares, né, próprios para isso, então é muito mais avançado com Excel, mas nós vamos fazer um modelo de ficha de controle de estoque como se fosse uma fábrica pequena, alguém que precisa controlar alguma coisa, né, sem ter que gastar dinheiro com software, que custa milhares de reais, né? Então, nós vamos fazer uma ficha de estoque simples para controlar o estoque de um determinado item, ou de todos os itens do estoque a pessoa vai fazer, né, no caso. No caso aqui, nós vamos fazer uma ficha de estoque para controle de parafuso. Então, eu coloquei aqui na nossa planilha, ó, ficha de estoque, tá, na nossa célula A1, depois aqui o código na A2 e a descrição na A3. O código vai ser o código desse parafuso dentro do meu estoque. Todo o material dentro do estoque, ele vai ser catalogado por um código, tá? Então esse aqui seria o código. Pode ser qualquer coisa aqui, tá, pessoal? Só para a gente aprender mesmo. A descrição desse material, nós vamos fazer uma ficha de controle de estoque de parafuso, tá? Parafuso de 1 polegada por 1/4. Então acho que todo mundo conhece o parafuso, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser prego, poderia ser dobradiça, poderia ser puxador, poderia ser qualquer coisa relacionada à fabricação de um determinado item, tá? No caso, eu coloquei um parafuso sextavado de 1 por 1/4, a imagem do parafuso está aparecendo aí, para você que não conhece, né, ou não tem nem ideia o que é isso, e essas medidas normalmente é em polegadas, tá? Então, parafuso sextavado de 1 polegada por 1/4 de polegada. Pode ser qualquer coisa aqui, tá, pessoal? Se você quiser colocar chinelo aqui, não tem problema nenhum, tá? Vai ser só um exemplo para a gente trabalhar com essa ficha de controle de estoque. Você pode salvar a sua planilha aí com o nome que você quiser, tá? E aí você vai usar ela durante esse curso, tá bom? Aqui, o que eu fiz aqui então? Ó, aqui então eu coloquei a ficha de estoque, código e descrição. Aí eu coloquei o código, coloquei a descrição do item aqui. Nessa célula aqui, ó, na D2, saldo inicial, eu vou até apagar isso aqui que eu estava fazendo os testes, né? Saldo inicial. Aqui vai ser o total de entradas, total de saída e o saldo total, ou podemos colocar aqui, ó, saldo final. Tanto faz, tá bom? Isso aqui vai ser o que está disponível no nosso estoque. Aqui embaixo eu coloquei nas colunas, ó, a data, documento, número do documento, entrada e saída. Tá? Em cada uma dessas colunas nós vamos preencher com essas informações aqui. Então eu coloquei só o cabeçalho por enquanto, tá? E depois nós vamos trabalhar com o conteúdo dela. Beleza então, pessoal, essa vai ser a nossa planilhinha de controle de estoque. Tá? Nós vamos formatar ela agora e depois nós estaremos utilizando ela aí com fórmulas e fazendo a entrada e a saída desse item do nosso almoxarifado.
Então, formatando aqui, eu vou selecionar essa primeira linha aqui de cima, ó, do A até o E, e vou colocar aqui para mesclar célula. Observe que ele mesclou todas as células e colocou aqui em cima a ficha de estoque, né? Eu poderia colocar qualquer nome aqui, tá, pessoal? Isso vai depender da sua necessidade. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra, tá? E aqui, mesma coisa. Aqui eu não vou formatar, não, vou deixar assim mesmo, tá? Vai ficar bem simples assim. Aí você pode usar a formatação que você quiser, colocar cores, colocar linha de grade, aí fica ao seu critério, tá? O objetivo aqui é ser um pouco mais rápido e mais simples, para que você entenda realmente a funcionalidade. A parte cosmética você faz depois, tá bom? Só aqui no cabeçalho nós vamos colocar aqui uma corzinha para ficar destacado. Vamos pôr esse azulzinho aqui, tá bom? E vamos colocar negrito aqui no nosso cabeçalho, tá bom? Aqui no conteúdo da nossa planilha, na nossa parte de controle, de entradas e saídas, nós vamos selecionar aqui, ó, vamos colocar aqui até o 30, tá, pessoal? Aí depende da sua necessidade. Se você faz muita movimentação de estoque desse item, você vai selecionar mais linhas, mas aí não tem problema, tá? Vamos colocar aqui a linha de grade, todas as bordas, e tá aí a nossa fichinha, tá bom? Ok? Posso mudar a letra aqui, ó. Vamos pôr um Arial Black, tá bom? Ficha de estoque. Beleza, então, pessoal. Ó, de início, nós vamos... imagine que a gente tem um estoque, a gente está com esse estoque cheio de peças lá dentro, inclusive as de parafuso e outros itens. Essa ficha vai ser exclusiva para o controle de parafuso, tá? Uma por um quarto. E nós vamos lá no nosso almoxarifado agora e nós vamos contar quantos parafusos tem lá. Imagine que a gente está dentro do almoxarifado, dentro desse estoque, a gente vai contar esse parafuso. Nós contamos lá o parafuso e chegamos a um item inicial para a gente começar a trabalhar com a nossa planilha. Essa quantidade inicial, esse saldo inicial, é a quantidade de parafusos que nós temos disponível hoje dentro do nosso estoque. Que no caso, como exemplo, eu vou colocar aqui, nós temos 1.440 parafusos. Vamos arredondar isso aqui, né, pessoal? Vamos colocar 1.500. Temos aqui 1.500 parafusos. Eu posso colocar aqui também, ó, unidade, de medida. Vamos simplificar isso aqui, ó. Unidade. Ok? Aí vamos colocar aqui que vai ser peças. Tá bom? Poderia ser quilo, poderia ser metro, poderia ser litros, tá? Mas a nossa unidade de medida aqui vai ser peças. Nós vamos trabalhar item a item desse produto. Quando eu entregar um parafuso, esse parafuso vai ser colocado aqui na nossa saída, tá? Então, beleza. Nós temos aqui o nosso saldo inicial de 1.500 parafusos. E a partir de agora eu vou começar a trabalhar com o meu estoque de parafuso. Imagine que eu tenho 1.500 parafusos no meu estoque. E eu falo assim, não, 1.500 não vai ser suficiente para essa semana ou para esse mês, né? Quem trabalha com estoque sabe muito bem como é que funciona. Então eu vou comprar mais parafuso. Aí eu vou comprar mais 1.000 parafusos para ficar no meu estoque. Aí eu compro o parafuso, esse parafuso chega na minha fábrica e ele é armazenado dentro do meu estoque. A pessoa do estoque vai dar entrada nesse parafuso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é dar entrada no nosso estoque de parafusos, tá? Então suponhamos que nós estivéssemos em janeiro de 2021, então nós vamos colocar aqui que o parafuso chegou dia 15 do 1, tá? De 2021, ok? Beleza. Esse documento, que tipo de documento que vai ser utilizado para essa informação? No caso de recebimento, nós vamos chamar de NF, que é a nota fiscal, tá bom? Então, nós recebemos essa quantidade de parafuso agora através de uma nota fiscal. E qual é o número dessa nota fiscal? Vamos inventar um número qualquer aqui, tá, pessoal? Ó, 1020, o número da nossa nota fiscal. E qual é a quantidade de parafusos que chegou referente a essa nota fiscal? 1.000 parafusos, que foi a quantidade que eu comprei, certo? Então, nós temos aqui a nossa primeira entrada. Observe que os valores aqui não mudaram nada, eu continuo sem nada, porque eu preciso colocar as fórmulas agora aqui, ó, nesses campos, tá? Vou até colocar a linha de grade aqui para ficar mais fácil. Eu preciso colocar agora as fórmulas aqui para fazer o nosso controle de estoque, tá? Então, vamos lá.
Aqui o total de entradas. Eu preciso colocar aqui nessa célula todas as entradas que eu dei deste parafuso. Como que eu faço isso? Somando todas as entradas que estiver aqui na nossa planilha, tá? Nessa coluna de entrada. Então, como é que eu vou fazer isso? Lá, autossoma. Lembra, pessoal? Aqui em cima, ó. Vou colocar aqui e vou selecionar o intervalo de células que eu quero somar desta coluna, tá? Então, a quantidade de entradas entrou 1000. Então, nesse período, aqui entrou 1000 parafusos até agora. Beleza. Aí, nós temos aqui total de saída. Como que eu vou calcular esse total de saída? Eu vou fazer a mesma coisa aqui no autossoma e vou somar este intervalo aqui, ó, da coluna de saídas, tá? Até a quantidade de linhas que eu quiser aqui no meu controle. Tá? Quantidade de saída 0. E o nosso saldo final? Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma fórmula, ela é um pouquinho mais complicadinha, mas nós vamos fazer também. Você aprendeu nas aulas passadas, mas nós vamos fazer juntos aqui. Então, suponhamos que agora eu estou trabalhando com o meu controle de estoque e eu estou aqui com a minha ficha de estoque do parafuso de 1 por 1/4. Eu já recebi uma nota fiscal desse parafuso com 1000 peças e dei entrada nela, ele já aparece aqui. Tá? Antes eu tinha um saldo inicial de 1.500 e agora soma o mais 1000. Aí suponhamos que agora a pessoa que está fabricando o item ou o móvel dentro da fábrica, ele vai até o almoxarifado e vai fazer uma requisição de parafuso. Olha, eu preciso de tantos parafusos para mim, que eu estou montando um móvel, um guarda-roupa, ou sei lá o que, e eu preciso de parafuso. Então ele vai até o almoxarifado com uma requisição ou uma ordem de fabricação e vai solicitar a quantidade de parafusos necessário para que ele monte aquele móvel. Então, a pessoa vai lá no estoque, suponhamos que ele vai aqui no dia 16 do 01/2021. Estou digitando um pouco devagar, pessoal, estou usando o teclado do notebook e é um pouco mais complicado por causa do microfone e tal, então vai ser um pouco mais lento. Qual é o tipo de documento que ele utilizou para retirar esse produto? Vamos chamar de requisição, tá? REQ, tá? Que vai ser um documento de requisição. Poderia ser uma ordem de fabricação também, não tem problema nenhum. Aí o documento, pessoal, isso aí é um detalhe que vai ser determinado onde você vai implantar essa ficha de estoque. Qual que é o número dessa requisição? Essa requisição também ela vai ter um número 112, vamos pôr aqui qualquer coisa, tá? Eu vou lançar aqui em entrada? Não, eu vou lançar em saída, porque toda vez que alguém vai retirar alguma coisa do estoque ou do almoxarifado, vai ser uma saída. Toda vez que eu comprar alguma coisa e entrar, vai ser entrada. Óbvio, né, pessoal? Então, quando sai é saída, quando entra é entrada. É básico, né, pessoal? Então, não tem nem o que falar. Então, por exemplo, a pessoa veio retirar os parafusos do almoxarifado, eu vou colocar aqui na saída. Então, suponhamos que ele precise aí de 50 parafusos. Eu estou colocando um número redondo para ficar fácil para a gente controlar. Então, ele pegou 50 parafusos, tá? Então, recapitulando, na nossa primeira linha nós demos uma entrada através de uma nota fiscal, o número é esse daqui, essa nota fiscal vai ficar armazenada lá na parte do financeiro, da controladoria, e foi uma entrada de 1000 parafusos. Depois a pessoa no dia 16 veio aqui com uma requisição para montar um móvel, cujo número dessa requisição é 112, isso aqui está relacionado ao produto que ele está fabricando, e ele veio aqui e retirou 50 parafusos. Então observe aqui, ó, que nós já temos aqui a quantidade de entradas e a quantidade de saída. Tá? Então, nessa planilha, nesse período do dia 15 ao dia 16, entrou 1000 parafusos, saiu 50. Agora eu preciso colocar o meu saldo final. Então, afinal de contas, com quantos parafusos eu fiquei no meu estoque, né? Então, nós vamos colocar a fórmula aqui, ó. Essa fórmula vai ser o seguinte, igual, lembra lá, né? Eu vou somar as entradas. Quais são as entradas? É este cara, que é o saldo inicial, mais o total de entradas, tá? Já vou explicar melhor essa fórmula aqui. Menos a quantidade de saída, ok? Vamos dar Enter aqui. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Deixa eu só colocar negrito isso aqui, que é para ficar bem destacado. Posso até aumentar um pouco aqui, tá? Para ficar uma parte mais destacada. Então, vamos lá. Eu tenho um saldo inicial de 1.500 parafusos, quando eu contei o meu estoque pela primeira vez. Depois, eu dei uma entrada que eu comprei mais 1000 parafusos. Então, o total é de 2.500 parafusos, certo? Olha aqui embaixo, ó, 2.500 parafusos a soma. Depois, eu dei uma saída de 50. Então, 2.500 menos 50 fica um total de 2.450 parafusos. Então, isso aqui é o que eu tenho no meu estoque atualmente,
tá bom? Suponhamos que depois, no mesmo dia 16, tá? Do 01/2021, outra pessoa veio buscar o mesmo parafuso, mas talvez para um outro móvel, né, um outro produto que ele está fabricando. O número da requisição, vamos colocar aqui 150, e aí ele deu uma retirada em 30 parafusos, ok? Então observe que ele vai colocando aqui, ó, nossa quantidade de saídas. Então 30 parafusos, no total aqui de saídas, ó, deu 80, certo? 50 mais 30, 80. Então aqui ele vai subtraindo. Como que então essa fórmula aqui, ó? Recapitulando a fórmula, vai ser a entrada, o saldo inicial mais a entrada, certo? Que seria aqui o nosso E2 mais o E3, tá bom? Menos o E4, que é as nossas saídas. Então, essa fórmula aqui ficou muito simplesinha, tá bom, pessoal? Opa! Ok? Então, eu tô falando um pouco rápido, que é para a gente não perder muito tempo, tá? Mas se você, até aqui, não conseguiu entender muito bem o que foi falado, eu sugiro você voltar ao vídeo e ver novamente, tá? Porque não dá para ficar falando muito detalhadamente por causa do tempo. Então, se você não entendeu o que a gente fez até agora, não tem problema nenhum. Volta ao vídeo e veja ele de novo, tá? Mas em todo caso, eu vou fazer uma recapitulação. Se você não quiser ver, passe um pouco o vídeo para frente aí. Então, o que nós fizemos aqui? A nossa ficha de estoque, parafuso, 1/4. Saldo inicial é quando eu contei o estoque. Total de entradas é quando eu dou entrada através de uma nota fiscal ou através de uma devolução, né, da produção, alguma coisa assim. E o nosso total de saída, que é a quantidade de saída que eu tiro do meu almoxarifado, e o nosso saldo final, que é o que fica disponível aqui para ser usado. Suponhamos que um desses caras aqui, ele não usou os 50 parafusos. Ele não usou os 50 parafusos. E ele veio devolver alguns. Então, vou colocar no dia 17, 01/2021. Aí, o documento de devolução, eu posso colocar aqui, ó, pode ser a mesma requisição, né? Requisição. Vamos colocar aqui a requisição, que é a requisição que a pessoa tirou lá, 112. E ele devolveu, vamos colocar aqui entrada, ó. Ele devolveu 20 parafusos. Vamos supor que ele pegou 50, mas ele usou só 30 por algum motivo. Talvez ele pegou errado e tal, e devolveu esses 20 parafusos. Então, também vou colocar aqui na minha entrada, ó. Então, aí, a minha entrada agora é 1020, tá vendo? Ó? Ele somou os 20 ali naquele 1000, tá bom? Então, pessoal, dessa forma, eu consigo ter a nossa quantidade de entradas. Ah, mas você deu 1000 de entrada e agora deu mais 20 e tal, não vai dar problema isso? Sim. Vai ficar um negócio, na verdade, aqui é a quantidade de entradas mesmo, não importa se ele devolveu, se foi através de nota fiscal, é a quantidade de entrada. Para quê? Para que esse número aqui fique verdadeiro, tá? Isso que é o importante. O que eu posso fazer é colocar aqui, por exemplo, um filtro. Presta atenção agora, pessoal, vou colocar um filtro aqui, tá? E aonde eu utilizei soma, tudo onde eu utilizei soma aqui, ó, eu posso usar o subtotal. Lembra lá que nós fizemos isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, subtotal. Subtotal, aí nós vamos colocar aquele 9, né, que é aquela opção lá. 9. Observe que o valor não mudou, ele continua igual. Vamos por aqui também subtotal. Vamos por aqui o 9. Beleza? Aí, de que forma, para que isso aqui? Para quando eu quiser filtrar, quais foram as quantidades de entrada, por exemplo, de nota fiscal, eu venho aqui e uso o filtro. Ó, somente quero ver as entradas de nota fiscal. Aí, vai aparecer somente o 1000 lá em cima, tá? Ah, eu quero todas as entradas que foi através de requisição. Eu posso filtrar, foi 20. Eu não coloquei subtotal aqui, porque esse valor eu sempre tenho que estar vendo ele, que é o meu saldo final, que é a quantidade disponível no meu estoque, tá? Então, não vou colocar subtotal aqui, mas eu poderia colocar também. Ah, então, aqui no filtro, vai ser exatamente para a gente ver quais foram as entradas referente a um documento. Se foi uma entrada através de uma nota fiscal, se foi entrada através de uma requisição, de uma devolução, enfim. Eu consigo fazer esses filtros
utilizando aqui o nosso querido subtotal. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso a ficha de estoque. Então, eu já tenho aqui uma ficha de estoque para controlar o parafuso. Então, por exemplo, se essa planilha vai ficar guardada dentro de uma pasta no meu Windows, quando alguém vir retirar o parafuso, eu posso juntar essas requisições e lançar aqui no final do dia, não tem problema nenhum. Ou eu posso lançar imediatamente, sem problema nenhum. Então, você vai juntando os documentos e no final da tarde você vem e lança eles na tua planilha para fazer o controle do teu parafuso. Tá? Nós vamos depois, nas próximas aulas, aprender algumas coisas importantes aqui também. Tá? Nós vamos aprender a fazer, por exemplo, um estoque mínimo. Isso é muito importante dentro de um almoxarifado. E nós vamos fazer algumas outras coisas para a gente trabalhar com essa planilha nos meses do ano. Tá? E mais para frente nós vamos colocar um total geral, para a gente fazer algumas comparações do que foi gastado nos meses. Então isso é mais para frente. Então a nossa aula inicial hoje, nessa nossa planilha, é isso. Antes de terminar esse vídeo, nós vamos fazer algo importante aqui, ó. Nessa guia, aqui embaixo, onde está escrito planilha 1, eu vou renomear ela, clicando 2 vezes, e vou colocar janeiro, traço 2021, ok? Então, essa planilhinha aqui que nós fizemos vai ser relacionada a janeiro, tá? Depois, na outra guia, nós vamos colocar fevereiro, março, e você pode colocar aqui para o ano inteiro. Então, em janeiro, nós estamos controlando aqui o nosso parafuso, né? Através dessa planilhinha que é referente a janeiro. Eu posso até escrever aqui, ó, também, ó, janeiro / 2021. Ok? Vamos só centralizar aqui, ó. Beleza? Para ficar claro que esse controle é referente a janeiro de 2021. Tá bom, pessoal? Antes da gente terminar o vídeo, vamos só dar mais uma entrada aqui, ó. Vamos suponhamos que aí agora no mesmo dia 17, nós tivemos mais uma entrada por nota fiscal, que nós compramos mais parafuso. Observe que quando eu digitei o N aqui, ó, ele já completou, ó. Olha lá, ele já completou o NF, porque ele pegou uma informação que já tinha nessa planilha aqui, e ele completou para mim. Se eu quiser aceitar, só dá um Enter. Aí eu venho aqui, coloco o número dessa nota fiscal, 2021, tá? E vamos dar uma entrada aqui de mais 1.000 parafusos. Beleza? Suponhamos que eu tenha comprado 2.000 parafusos, 1.000 num lugar e 1.000 em outro lugar. Então agora eu estou lançando aqui, tá, a entrada. Então nós temos agora uma entrada aqui de 2020, 20 é relacionado àquela devolução e os 2.000 é relacionado às notas fiscais, tá? Se eu quiser filtrar aqui para ver, ok? Eu tenho a possibilidade de ver isso, ó, 2 notas fiscais, no dia 15 e no dia 17, cada uma com 1.000 peças, beleza? Então é isso, pessoal. A princípio é isso, e aí nós vamos mais para frente trabalhar melhor com essa planilha aqui. Lembrando que eu não estou preocupado com layout, não estou preocupado com cores, com formato de letra, nada. Estamos apenas trabalhando com a planilha para que você entenda o processo. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Abraço!